Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Curve a sua cabeça. Pai amado e Deus santo, em nome de Jesus, nós estamos com sede e fome da Tua palavra, Senhor. Há um vazio em nós que só pode ser preenchido com a Tua palavra, com o Senhor, com as palavras de vida eterna. Ó Deus, e sabemos que hoje o Senhor, como sempre providenciador que é, tem o pão necessário para nós. Não somente o pão físico, porque não só de pão, nem só de pão vive o homem, mas da Tua palavra. Sacia a nossa fome com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós temos expectativa de que o Senhor fale conosco. Nós queremos, ó Deus, estar descansando nos Teus braços do Pai querido, daquele que nos consola e guarda. Fala conosco, Senhor, mediante a Tua palavra, em o nome de Jesus, e que saiamos daqui, ó Deus, despertados e motivados para Te servir, ó Deus, até aquele dia em que o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se sentar, tome o seu assento. O título dessa mensagem aqui é Jesus Cristo morreu, vírgula, mas ressuscitou e voltará. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus, Ele morreu, mas esse não é um fato definitivo. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. E a Bíblia também diz que Ele voltará. E esse texto que nós lemos aqui é um texto que fala a respeito do regresso do Senhor e do significado da ceia. Mas antes de nós começarmos aqui a falar, eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Qual é a lembrança, qual é o sentimento que vem ao seu coração, que sobe à sua mente, quando a mesa do Senhor está posta, quando nós participamos da ceia? É um sentimento de tristeza ou de alegria? O versículo que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo, ele aponta para um ponto positivo e também para um ponto negativo. A morte de Jesus é anunciada. Quando nós aqui nos colocamos diante do altar e diante da mesa do Senhor, nós estamos anunciando que Jesus morreu. Essa é uma notícia triste se ela terminasse apenas nessa frase, Jesus morreu. Mas juntamente com esse ponto negativo que é a morte que não foi criada por Deus para que nós passássemos por ela. Deus não criou a morte, mas o pecado ele trouxe como consequência a morte. E nós vemos que o ponto positivo nesse mesmo versículo que o apóstolo Paulo cita é a verdade de que Ele voltará. Nós precisamos participar da ceia entendendo que Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tenhamos vida eterna. Mas Ele também voltará. Enquanto nós reunidos aqui participamos do banquete, da ceia, dos elementos, nós estamos aguardando nessa expectativa, mas nós não estamos simplesmente aguardando inertes, paralisados, mas nós estamos aguardando na bendita expectativa que em breve Ele voltará. Então, todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da mesa, nós nos alegramos. Se a morte fosse o ponto final para a vida de Jesus, nós estaríamos tristes. Mas graças a Deus que nós podemos nos regozijar pela bendita esperança e promessa. Diga glória a Deus. O Deus que nós servimos não está preso na morte, no silêncio, nem nas trevas, mas Ele é todo-poderoso e Ele vive e reina para todo sempre. A mesa do Senhor nos leva a nós refletirmos aqui nesses aspectos. Por um lado, morte, tristeza, luto, mas por outro lado, nós temos também a alegria de entender que através da morte de Jesus, através do derramamento do seu sangue inocente na cruz do Calvário, nós temos a alegria e a certeza da vida eterna. Para nós desfrutarmos dessa obra, da obra da cruz, nós precisamos primeiro crer. Diga assim comigo, eu preciso primeiro crer. Segunda coisa é arrepender dos nossos pecados. E nós precisamos fazer de Jesus, fala assim, fazer de Jesus o nosso Senhor e o nosso único Salvador. O nosso único Senhor e o nosso único Salvador. Por toda a Bíblia nós vemos os aspectos negativos e positivos, muitas das vezes fazendo contraste no mesmo versículo.
Na narrativa da Bíblia, nós percebemos que várias vezes o povo de Deus passou por grandes ruínas, por grandes sofrimentos, angústias, que contrastavam com tempos de livramento. Se nós lembrarmos, voltarmos para o Egito na época de Moisés, o povo estava, a Bíblia dizendo, gemendo, por causa da mão pesada de Faraó que os escravizava, que os maltratava. E a Bíblia diz que por causa do sofrimento eles começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu o sofrimento, a angústia e o clamor e levantou Moisés. Deus se lembrou do seu povo. E depois de decorrido o tempo, Moisés ele se transformou da parte de Deus no libertador. E o povo, quando saiu do Egito, indo em direção ao deserto, eles cruzaram pelo Mar Vermelho, miraculosamente, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram, e quando o exército inimigo de Faraó vinha por detrás deles, o mar se fechou, e todos os que estavam ali morreram. E o que Miriam fez, a Bíblia conta? O que ela fez? Ela celebrou, ela dançou, ela tocou tamborins, ela se alegrou, contrastando com o tempo de sofrimento e lágrimas que ela havia passado, e todo o povo havia passado no Egito. Então nós vemos esse contraste, sofrimento para posterior alegria. Positivo e negativo nós vemos também no aspecto do relacionamento das alianças de Deus para conosco, o seu povo, para o povo de Israel. A lei e a graça. O que veio primeiro? A lei ou a graça? A graça sempre esteve manifestada. Só que a lei serviu para que o homem enxergasse a graça que ele não enxergava. Então a lei foi para demonstrar a graça do Deus Todo-Poderoso, que abençoa, que não nos julga conforme os nossos pecados, mas segundo a sua grande misericórdia, segundo a sua justiça, que é boa, perfeita e agradável, também é assim a sua vontade. A graça sempre esteve presente, atuante na criação. Amém, meu amado? Sempre esteve presente. Deus sempre foi um Deus gracioso e sempre continuará sendo, isso não pode mudar. A Bíblia fala a respeito também, já na época dos profetas, sobre Jeremias. Jeremias era chamado o profeta chorão, o profeta que sempre pregava a respeito de catástrofe, de condenação, de juízo. Era um profeta que realmente levava a palavra do Senhor e a angústia do coração de Deus para o seu povo, o de Israel. Mas ele também fala a respeito de livramento. Ele fala de grandes mistérios de livramento que Deus iria realizar no meio do seu povo. Um deles se registra, se encontra lá em Jeremias no capítulo 29. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus ele tem para nós sempre um escape, o escape é o arrependimento. Deus sempre tem para nós uma porta aberta de livramento quando nós nos arrependemos e fazemos a sua vontade. Diga glória a Deus por isso. Amém? Isaías, em contraste com Jeremias, é o profeta messiânico, é o profeta das boas novas, é o livro do Antigo Testamento que se confunde com os evangelhos. Portanto, falar a respeito da vinda do Messias. Mas também, Isaías, ele profetiza juízo, condenação, se não houvesse arrependimento. E saber transitar, meus amados, nesses pontos negativos e positivos, durante a nossa trajetória nessa vida, é saber viver de uma maneira coerente, da maneira que agrada a Deus. É conservar a nossa fé saudável. Deus ele é amor, mas ele é também justiça. Muitas pessoas imaginam que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Muitos imaginam que há um contraste muito grande. Mas a lei nos levou à graça, a enxergar a graça. E esse contraste, essa tristeza que muitas das vezes nós passamos por ela. E o cristão é chamado para sofrer. Amém ou não amém? O cristão é chamado para renunciar às suas próprias vontades. Isso não é sofrer? O cristão é chamado para abandonar a sua própria vida, os seus próprios desejos, para se colocar totalmente aos pés do seu Senhor Jesus Cristo.
E Eclesiastes, o sábio Salomão, ele escreve no capítulo 3, falando a respeito do tempo, que há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, eu não sei se você está vivendo o tempo de rir, de sorrir. Tudo está caminhando perfeitamente na sua vida. Ou não sei se você está passando pelo momento de chorar, momento de angústia, momento de gemido, momento de gerar a expectativa no seu coração e aguardar a bênção e a promessa de Deus, porque não é noite para sempre, meu irmão. A luz do dia, de um novo dia, vai raiar. Mas também é certo que as trevas virão e podem encobrir o nosso dia e a luz do nosso dia. Amém, meu amado? Nós precisamos estar atentos a cada uma dessas situações. O sacrifício e o sofrimento de Jesus é a causa da nossa salvação. Por causa do sofrimento de Jesus, hoje nós podemos nos alegrar. Por causa do derramamento do sangue de Jesus, nós podemos jubilar. Por quê? Porque através da sua morte, através das suas feridas, através das suas pisaduras, a Bíblia fala que nós fomos sarados, que nós fomos curados. O inocente teve que morrer. O inocente teve que ser moído, que ser aprisionado. Ele teve que ser cuspido, ele teve que ser zombado. E tudo isso não porque ele estava impotente, mas porque ele se entregou. Ele permitiu, ele entregou a sua vida para depois reavê-la, diz a palavra do Senhor. Jesus se entregou espontaneamente. Jesus sofreu espontaneamente para cumprir a vontade do Pai, para que eu hoje, você também e todos aqueles que creem, pudessem declarar a salvação. Ninguém aqui merece, é por graça, somente pela graça. Amém ou não amém, amado? Glória a Deus por isso. Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 22. É o evangelho que descreve com mais dramaticidade aqui a oração de Jesus no Getsêmani. Lucas 22, versículo 40 até o 44. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu suor transformou-se em sangue, devido à angústia, devido ao sofrimento, devido ao lugar onde ele estava. E o seu significado, o Getsêmani, era o lugar de se moer a azeitona para se extrair o azeite. Pressionar até que o azeite escorresse. Meus amados, muitas das vezes, para que nós possamos oferecer a Deus algo bom, de perfume agradável, como fez aquela mulher, é necessário quebrar o vaso. É necessário desfazer-se de algumas coisas que se misturam com a nossa vida e não podem agradar a Deus. É necessário nós nos esvaziarmos de tantas coisas que nos contaminam. Deus nos fez puro e por causa do pecado nós somos contaminados. Mas o Consolador, ele veio para habitar dentro de nós e nos purificar de dentro para fora, para que o nosso coração novamente, recebendo vida e vida eterna, vida espiritual, nós pudéssemos oferecer a Deus frutos de arrependimento, que o glorifiquem, que o exaltem, que encham o coração do nosso Deus de alegria. Jesus foi moído. E, meu irmão, não tem como nós participarmos da ceia se Jesus não tivesse sido moído. Afinal de contas, como é que nós conseguimos o suco da uva? Alguém pode me explicar como é que a gente consegue suco da uva? O que nós temos que fazer com a uva? Espremer. E para nós termos o pão,
Qual é o elemento principal do pão? A farinha do trigo. E o trigo tem que ser moído para que ele seja transformado em farinha. E da farinha se faça o pão. Esses são os elementos da ceia. Pão e suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O trigo foi moído e a uva foi esmagada. E o azeite, para ser extraído, da mesma maneira, ele teve que ser pressionado até que houvesse o óleo que representa na antiga aliança o Espírito Santo de Deus. Amém, meu amado? O pão é o corpo, o suco é o sangue. Jesus, ele foi moído. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em fazê-lo enfermar, porque ele sabia que através do sacrifício de Jesus, esse sacrifício seria único e definitivo para trazer cura, para trazer perdão, para apagar a dívida que era contra nós e que nunca, jamais nós poderíamos pagar. Então, para que nós não sofrêssemos a morte de cruz, o sacrifício que mesmo que fôssemos para a cruz, não adiantaria. Jesus, ele se entregou, dizendo: Senhor, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas a minha vontade é que o Senhor me livre, é que eu não precise beber desse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus, em João, no capítulo 6, versículo 38, ele declara: eu sou o pão da vida. E ainda no versículo 51 do mesmo capítulo 6, fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nada semelhante ao maná. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No Evangelho de João, João escrevendo sobre Jesus, ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua própria vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. João capítulo 12, versículo 24 até o 30. No último versículo, Jesus está dizendo, essa voz veio, não foi por minha causa, mas foi por vossa causa. Jesus seria glorificado por nossa causa. É por isso que todos somos iguais ao participarmos da ceia. Não há ninguém diferente. Diante do Senhor, aos olhos do Pai, nós somos todos iguais. É por nossa causa. Se não fosse o sangue de Jesus, eu estaria perdido, você também. E todo homem e mulher sobre a face da terra não teria salvação se não fosse por causa do sangue de Jesus. Jesus, ele disse ainda em João 16, 20 até o 22, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. Ele é o exemplo para nós. Ele foi moído, ele foi espremido, ele foi triturado. Sabe por quem? Por Deus. Para que Deus pudesse tirar o fruto que somos nós. A Bíblia fala no versículo 11 de Isaías 53, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E a alma dele se alegrará. O fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus sou eu, é você, somos nós. Por isso que Deus se agradou em moê-lo. E ainda continuando aqui, nesse versículo que nós falamos, João 16, 20 até o 22. Vocês vão chorar e se lamentar, e o mundo vai se alegrar. Olha o contraste.
Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, ele dá um exemplo aqui, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. Sabe qual é o motivo da nossa alegria? A esperança de um dia vê-lo como ele é. Jesus estava prometendo, estava falando a respeito do Consolador. Ele estava tendo palavras de despedida. E ele estava dizendo para os seus discípulos: vocês vão sofrer, vocês vão chorar. Os fariseus, os religiosos vão se alegrar por ter extirpado da face da terra um agitador, a qual eles imaginavam ser assim. Vocês vão sofrer e eles vão se alegrar, mas a vossa tristeza se converterá ao terceiro dia em alegria. Porque eu ressurgirei, a morte não me deterá, e eu estarei entre vocês para todo sempre. Jesus está entre nós pela presença do Espírito Santo. Hoje ele está no céu e ele voltará. Nós não sabemos quando, essa é a promessa do Senhor. O nosso coração vai se alegrar. E ali continua dizendo no versículo 22, e essa alegria ninguém pode tirar. Muitas das vezes você recebe uma boa notícia, você recebe a promoção no emprego, você recebe notícias boas, em contraste o positivo e o negativo, vem uma notícia ruim, vem um golpe, e toda aquela alegria é obscurecida por causa da tristeza. Então nós somos assim, altos e baixos, mas haverá um tempo, meu irmão, onde a nossa alegria será eterna, duradoura. Nós não teremos mais lembrança do sofrimento passado, porque nós estaremos diante daquele que vive eternamente, e com ele nós estaremos vivos eternamente, com o corpo glorificado, habitando eternamente com o nosso Deus e Senhor. Por isso vale a pena nós passarmos pelos vales e pelas montanhas, pelos pontos positivos e negativos. Não é todo dia que nós vencemos, mas nós estamos do lado daquele que jamais perdeu uma batalha. Diga glória a Deus por isso. Jesus estava falando da sua morte, mas ele estava falando do seu regresso. Como o texto que nós lemos aqui no início. 1 Coríntios 11, versículo 26. Participar da Santa Ceia traz-nos à reflexão esses dois aspectos. Até que ele venha, nós anunciamos a sua morte. Anunciamos a morte até que ele venha, porque ele não está morto, ele está vivo. Nada pôde e nada pode deter o nosso Deus.